Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Amém? Que seja um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, seja um culto de exaltação do nome de Jesus Cristo. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos, ainda nos adaptando, retornando ainda às nossas práticas como tínhamos anteriormente, mas Deus tem sido bom para conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, você que pode, vamos orar ao nosso Deus e iniciar o nosso culto. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, porque nós podemos nos reunir como igreja, como irmãos, como corpo do Senhor, para render louvores ao Teu nome, para Te exaltar, para Te bendizer, para, ó Deus, nos dedicar exclusivamente ao Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, porque nós só podemos fazer tudo isso por causa da Tua imensa graça e do amor através do Teu Filho Jesus. Ó Deus, então nós clamamos ao Senhor que o Teu Filho Jesus Cristo seja o centro deste culto, seja o centro da adoração, da nossa vida, do nosso serviço, de tudo que fizermos, ó Deus. Ó Deus, nos ajude nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, nas nossas falhas. Ó Deus, nos ajude a falar a maneira correta, nos ajude, ó Deus, nos expressar como agrada o Senhor e como exalta o Senhor. Ó Deus, que cada gesto, cada palavra, cada oração, cada texto lido, cada momento deste culto seja para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, a Te adorar, a Te bendizer, a render louvores. Ó Deus, que seja uma noite de transformação, de confrontação e também de renovação do Seu poder sobre nós. Abençoa a Tua igreja, Deus, abençoe cada família que entrou neste lugar, que ainda está para chegar, ou aquela que está nos ouvindo em outro lugar, que a Tua boa mão, a Tua direção, o Teu poder esteja sobre todos nós. Nós Te pedimos, nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Mesmo de pé, se você puder, abra sua Bíblia, no Salmo 44. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 44, do 1 ao 6. Ultimamente eu tenho exercitado o pulmão dos irmãos, porque para vocês falar um pouco mais alto por causa da máscara, né? Então nós vamos ler de forma alternada. Eu vou começar com o versículo 1 e os irmãos os pares, versículos pares, tá bom? Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado que outrora fizeste em seus dias.
Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Vamos ler todos juntos, versículo 6, bem forte, prestando atenção nesse texto. Versículo 6, todos juntos. Não confio no meu arco, e não é a espada que me salva. Não é as nossas forças, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é a nossa inteligência, não é nada que possamos fazer, moldar e estudar que conseguimos vitória e conquista. É tudo pela força do nosso Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. É Ele que nos dá, não é pelas nossas forças, pelos nossos méritos. Por isso que nós temos que louvar, agradecer e bendizer esse Deus que nos dá, independente das nossas forças, independente das nossas habilidades. Vamos cantar, louvar ao nosso Deus. É de coração. Assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bem, os irmãos podem sentar.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 9. Apenas esse versículo nós vamos ler. Você acompanha aí na sua Bíblia apenas a leitura do versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Mais uma vez, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A nossa única esperança, e que tem que ser depositada a nossa fé e confiança, é Jesus Cristo. Porque Ele tem poder para vencer a morte e ressuscitar os mortos. E quando nós não depositamos a nossa fé, confiança no Senhor Jesus Cristo, nós estamos confiando em nós mesmos. E se nós confiamos em nós mesmos, nós estamos nos colocando como autossuficientes, como alguém que tem poder em si mesmo, como alguém que tem capacidade para sobreviver e fazer de todas as coisas para se salvar. Esse é o pior engano que alguém pode ter. Achar que é capaz de se salvar. Confiar na sua própria habilidade, nas suas próprias forças. E não confiar em Deus. Um Deus que ressuscita dos mortos, que vence a morte para nos dar uma nova vida. Essa nossa vida de incredulidade, de desafios, que confiamos no nosso dinheiro, na nossa capacidade, nos nossos bens, nos nossos relacionamentos, no nosso destaque, em qualquer coisa menos em Deus. E essa confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus é uma idolatria que substitui a verdadeira adoração, verdadeira fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. Isso é um alerta para nós. Como nós estamos vivendo a nossa vida, confiando em nós mesmos, no que somos capazes, ou no Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que nos deu vida. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que Ele sonde o nosso coração, para que, se Ele encontre algo que precisa ser transformado, em que nós estamos confiando. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós vamos confiar no Senhor Jesus, no nosso Salvador. Vamos orar, tem alguns instantes de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça a Ele para que Ele te ajude a entender a quem você tem depositado a sua fé, esperança e confiança. E peça para que Ele transforme o seu coração. Tem alguns instantes de oração. Em seguida eu vou orar para que todos juntos possamos buscar a direção do nosso Deus, confiando somente no Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Ore por alguns instantes. Santo Deus, nós reconhecemos que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é bendito, só o Senhor é o Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, conhecedor de tudo e de todos. Ó Deus, mesmo Senhor, na tua grandeza, na tua onipotência, nós somos
desobedientes ao Senhor e preferimos confiar em nós mesmos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajude, ó Deus, a nos entregar totalmente ao Senhor, confiar a nossa vida ao Senhor, depender do Senhor em toda e qualquer situação. Nos ajude, ó Deus, a colocar toda a nossa vida, todo o nosso ser, todos os nossos sonhos, desejos, planos, pensamentos nas Tuas mãos, para que o Senhor dirija, para que o Senhor faça a Tua vontade, não a nossa. Ó Deus, nos ajude, aumente a nossa fé, para confiarmos no Senhor e vivermos uma vida íntegra, confiante, de uma fé exemplar, uma fé que demonstra a Tua grandeza, o Teu poder. Tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus. Purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, purifica, ó Deus, os nossos lábios, para que possamos exaltar o Senhor, falar do Senhor, transmitir o Teu poder e a Tua graça. Fale os nossos corações nessa noite, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor mais um cântico. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode ficar à vontade para louvar e adorar ao Senhor com seus dízimos, as suas ofertas, agradecendo por tudo que Ele tem provido a nós. Vamos louvar ao nosso Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua
abraçar. A noite escura da alma, se vem comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar.
bendito, Deus amado, te louvamos, Senhor. Estamos aqui, Pai, para louvar e te agradecer, render louvores ao teu nome, Pai, porque só tu, Senhor, é digno de toda adoração, de todo louvor. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse culto, que o Senhor possa nos ensinar com a tua santa e bendita palavra, nós possamos aprender e botar em prática. Fica conosco, Pai, durante esse culto. Essa oração te faço agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje quem vai trazer a mensagem é o Vinícius. Pode vir aqui, Vinícius. Tem muitos irmãos novos que não conhecem o Vinícius. Mas o Vinícius é de Araraquara, já está conosco aqui há um bom tempo, já se formou no seminário uns 2 anos? 2017. Vai fazer 3, né? Ele é licenciado da nossa igreja. O que significa isso? Ele está no processo de ordenação, então já terminou o curso, ele já foi considerado um obreiro, candidato pelo presbitério, então está no último estágio para ser ordenado pastor da nossa igreja. Hoje ele trabalha lá na Vila Pernambuco, está cuidando dos irmãos lá daquela igreja, então está morando lá. Todos podem visitá-lo, viu? Podem ir lá de uma vez, tudo de uma vez. Bom que a gente enche logo a igreja lá. Bom, e o Vinícius vai falar da parte do Senhor para nós essa noite. Vamos orar mais uma vez? Clamar ao nosso Deus. Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom para conosco e nos dá o privilégio de te louvar, te exaltar, de render louvores e nos prostrar diante de ti. Senhor, abençoe a vida do Vinícius, que o que ele venha falar seja direto aos nossos corações, da tua parte, e que seja como exortação, edificação e bênção para o teu povo. Nós te pedimos, clamamos o nome de Jesus. Amém. 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 Muito boa noite, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que depois que eu fui para a Vila Pernambuco, essa é a primeira vez que eu prego na igreja de novo. Vai fazer quase 2 anos, mas como a gente fica lá e não tem ninguém para substituir, fica meio difícil de sair e vir para cá, né? Só deu para vir porque a gente ainda não voltou aos cultos noturnos lá, pela a situação da membresia, né, a maioria são idosos, e ainda a gente resolveu não retornar, né, só pela manhã e na quinta à noite. E eu vou estar compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que eu tenho compartilhado com os irmãos que eu tenho pastoreado lá. E tem sido um assunto que tem falado muito ao meu coração e também tem edificado muitos irmãos. Então a minha oração é que o Senhor fale conosco essa noite, né? Que o Senhor incomode os nossos corações e mude as nossas vidas. A minha esposa está lá atrás, Vitória, do lado do Daniel ali. Não sei se todos conhecem ela também, né? Ela passou 6 meses aqui com a gente, né? Eu trabalhei na igreja desde 2015, a gente casou em 2018, e aí da metade do ano até o fim ela ficou com a gente. E agora nós servimos juntos lá em Vila Pernambuco. E o assunto que nós vamos tratar hoje foi muito a ver com o que a gente acabou de ouvir nas canções e aquilo que a gente leu na palavra também. E eu queria pensar com os irmãos a respeito da graça do Senhor. E o tema dessa mensagem da noite vai ser: a graça triunfa sobre os nossos medos. E nós vamos ver em uma narrativa a respeito da história de um dos juízes de Israel, o que é que o Senhor Deus fez, como o Senhor ensinou ele a respeito dos medos, a respeito das fraquezas e da covardia. E quando a gente para pensar sobre o medo, ele pode causar 2 efeitos na nossa vida. O primeiro é que pode ser benéfico e positivo. O medo pode nos ajudar
ele pode servir de um conselheiro diante das situações que nós não planejamos. O medo pode nos ajudar a entender aquilo que a gente está prestes a fazer. O medo pode nos ajudar a calcular as nossas ações e dar um passo para trás antes da gente ir adiante. Mas também o medo é um pecado, e a Bíblia trata o medo como um pecado. E como todo pecado nos afasta de Deus e entristece o nosso Senhor, e nós mesmos que cometemos esses pecados somos os que mais sofremos. Além do nosso Deus, que atinge a santidade, nós também sofremos. E o medo ele pode nos fazer perder a cabeça. Nós podemos ficar aterrorizados, nós podemos nos paralisar diante das ações que a gente precisa tomar. E Gideão é um caso na Escritura em que agiu com muito medo. Ele, em um período difícil da história do povo de Israel, onde estavam sofrendo atentados de exércitos vizinhos, de nações ímpias, Gideão, que é chamado para o Senhor para tomar a frente da liderança do povo de Israel, ele se mostra fraco. Ele se mostra covarde. E Gideão é um lavrador, ele trabalhava com agricultura, um lavrador muito medroso, e foi um juiz que o Senhor usou. Então, logo de início eu quero dizer que se você tem muita dificuldade e tem medo de servir ao Senhor, onde quer que você esteja, não só dentro da igreja, a história de Gideão pode te ajudar muito, né? Como me ajudou e como continua me ajudando. Ele é o juiz em que a Bíblia mais fala, né? Ele tem cerca de 100 versos sobre ele no livro de Juízes. E ele é o único juiz também cujas lutas com a fé são relatadas. A Bíblia explicitamente declara as dificuldades que ele tinha. Então a gente vê aqui que Gideão foi um homem tratado pelo Senhor, e a graça de Deus triunfou sobre a vida dele e pode e triunfa constantemente sobre as nossas vidas. O livro de Juízes, para sintonizar os irmãos um pouco, ele narra um ciclo de falhas, onde o povo havia se esquecido do Senhor. Aquela geração que caminhou pelo deserto agora tinha morrido. Josué e Calebe, que tomaram a frente e entraram com o povo em Canaã. Depois da morte desses homens, Josué morreu, o povo se esqueceu do Senhor. As novas gerações começaram a pecar extremamente contra Deus. E eles pecavam contra o Senhor. Deus os entregava para os vizinhos, para os exércitos ímpios ao redor. O povo sofria e clamava a Deus, chorava porque doía o que eles estavam passando. E aí Deus, de forma misericordiosa, vinha, atendia o povo, levantava um juiz. Então, o texto que nós vamos ler hoje já se inicia dizendo que Israel fez o que era mal perante o Senhor. Israel vivia nesse constante pecado em se esquecer do Senhor. Era o povo da aliança, o povo que Deus havia escolhido, mas viviam na prática como ateus. Não se lembravam do Senhor, não cultuavam ao Senhor, não adoravam a Deus. Então, para você sintonizar um pouco antes da gente ler, o que está acontecendo aqui nesse texto é o seguinte: os irmãos lá em Vila Pernambuco entenderam um pouco melhor, porque lá é uma agrovila, né, e tem muita agricultura envolvida. Alguns irmãos também devem sintonizar um pouco com essa questão. E o povo de Israel o tempo todo vivia também da agricultura, da pecuária. E eles plantavam o tempo todo, eles tratavam dos seus animais. E no ponto da colheita, quando os animais já estavam grandes o suficientes para o abate, os inimigos adentravam a cidade, roubavam tudo que eles tinham plantado e trabalhado arduamente para conseguir, roubavam os bois, roubavam as ovelhas, levavam tudo. E o povo de Israel ficava sem nada. E mesmo assim, não compreenderam a advertência da parte do Senhor. Não compreenderam o que Deus queria ensinar para eles. Não entenderam que isso era um juízo da parte do Senhor para que eles se voltassem a Deus, para que eles entendessem que Deus era o único que podia suprir as necessidades deles. Não era a colheita, não era o gado, nada do que eles tinham ali era suficiente para suprir as necessidades.
mas Deus era o único Senhor, o Deus dos exércitos, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, Javé, que eles adoravam há muito tempo, não deveriam se esquecer. Por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler um trecho um pouco longo, mas vamos ler em partes, dividindo assim as lições do texto. Nós vamos tirar 3 lições e ler as partes separadamente. Primeiramente, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. E os irmãos podem acompanhar comigo a leitura. Juízes 6, do 1 ao 10. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto aqui é que Deus usa a opressão como um castigo para o seu povo. E quando o povo se desvia de Deus, não há nada mais amoroso, nada mais excelente do que a disciplina vinda da parte do Senhor. Deus ele quer eliminar a rebeldia do meio do seu povo. Deus ele não quer que o seu povo tenha prazer no pecado. Deus ele não quer que o seu povo tenha prazer na idolatria. Deus ele não quer que o seu povo abandone tudo aquilo que ele estudou durante as reuniões na igreja e viva de forma devassa ou alheia ao conhecimento do Senhor. E Deus ele quer fazer com que nós entendamos que nós somos filhos dele. E ele não permite nenhum desvio de conduta. Ele não permite que nós vivamos como filhos do mundo, filhos do diabo. Então, quando Deus age com disciplina com o seu povo, ele está nos mostrando que ele nos ama, que nós somos filhos, que ele quer tratar o nosso coração, que ele quer cuidar de nós, ele está nos chamando para vir para perto dele. Então, quando nós sofremos, quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, quando nós até percebemos uma certa disciplina da parte do Senhor, todo esse sofrimento que nós passamos deve nos levar ao arrependimento, para surtir o efeito que o Senhor quer produzir em nós. Se nós não reconhecermos a disciplina da parte do Senhor, com certeza em outros momentos Ele vai fazer com que soframos da mesma forma que já passamos, que já sofremos, para que nós assim mais uma vez tenhamos a oportunidade de entender o que Ele quer nos ensinar. Foi assim com o povo de Israel. Várias e várias vezes no livro de Juízes, eles caíram, pecaram, se afastaram do Senhor, sentiram na pele a dor, eles viram o que Deus estava fazendo com eles, e eles clamam ao Senhor, pedindo ajuda para que simplesmente livrasse aquele mal. Não para que eles pudessem conhecer, não para que eles pudessem entender o que Deus queria ensinar, mas para que eles pudessem ser aliviados da dor e do sofrimento. O que o povo de Israel estava fazendo ali
era simplesmente ter um sentimento de remorso. Eles não tinham arrependimento verdadeiro, porque Deus os privava do sofrimento, perdoava o povo, e logo em seguida eles já estavam pecando da mesma forma. Logo em seguida já estavam tentando o Senhor, testando o Senhor, fazendo abominações da parte do Senhor. Então a disciplina de Deus tem que trazer arrependimento para nós, senão não serve de nada. Quantas vezes a gente sofre, né? Quantas vezes a gente passa pela mesma situação e a gente fala, poxa, de novo está acontecendo isso comigo? E aconteceu isso comigo já, né? Eu tive que operar o joelho 3 vezes, os joelhos, né? E precisou operar a 3ª vez para eu entender o que Deus estava querendo falar comigo. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele testa, Ele nos coloca diante de um sofrimento, diante de uma adversidade, em forma de disciplina amorosa para testar o nosso caráter. E Ele quer que nós respondamos com arrependimento, se voltando para Ele. Então esse castigo da parte do Senhor que Israel sofreu foi um castigo penoso. Tanto é que o texto nos fala que eles pularam fora da cidade. O texto fala para a gente que eles foram ali para as montanhas, no versículo 2, e fizeram covas, cavernas e fortificações, para que os inimigos não encontrassem eles e não tirassem a vida deles, para que eles pudessem pelo menos se sentir seguros dentro da caverna escura onde ninguém podia vê-los. Então, se Deus usa várias vezes pessoas, se Deus usa várias vezes situações, se Deus usa as coisas fora daquilo que nós planejamos, se tudo aquilo que a gente planejou não sai muito bem como a gente pensou, a gente precisa parar um pouco e pensar, o que está acontecendo na minha vida? A gente precisa parar um pouco e olhar para Deus e pedir, Deus, som do meu coração, me ajuda a entender o que é que eu estou fazendo de errado. Não foi isso que o povo de Israel fez, né? Depois de um bom tempo reconheceram, sofriam na mão do Senhor, na mão dos outros exércitos, mas não se arrependiam de verdade. E quantas vezes Deus quis disciplinar você, e você fez como o povo de Israel, fugiu para as montanhas, fugiu para as cavernas, tentou se esconder de todo mundo, não mostrava para ninguém afeições, não mostrava os seus sentimentos, se guardava profundamente no seu coração, se iludindo de que estava tudo bem. Quantas vezes Deus quer disciplinar o nosso coração e a gente foge do Senhor? Às vezes a fuga parece mais fácil. Às vezes fugir do sofrimento parece que nos traz certa segurança. Quantas vezes um filho que é ameaçado pelo pai que vai apanhar, fica lá esperando o seu pai vir bater? São poucas vezes, quando o pai fala, peraí que agora você vai levar uma cintada, peraí que agora você vai levar uma chinelada. O filho não fica esperando, ele vai embora, ele foge. E alguns irmãos sabem, eu fiquei com a Vitória lá em São Paulo preso 3 meses por causa da pandemia, e deu para rever e relembrar muitas histórias que eu não lembrava. E minha mãe, meu irmão, meu pai contando várias situações. E chegou nessa questão da disciplina. Quando a gente brigava ou fazia alguma coisa que não agradava a eles. Quando minha mãe ia bater no meu irmão, disciplinar o meu irmão, meu pai, que é mais novo que eu, o meu irmão tomava a primeira varada e já abria uma boca, chorava pra caramba, alto demais, para dizer que doeu muito para não bater mais. Só que comigo era diferente. Meu irmão é bem magrelo, né? Eu sou mais forte que ele. E quando eu apanhava, eu dava risada da minha mãe e do meu pai. Chegou até um tempo que minha mãe quebrou 3 varinhas na minha perna no mesmo dia, de tanto que eu caçoava dessa brincadeira. O povo de Israel parece que tratava assim a disciplina com o Senhor. Deus batia neles, Deus fazia eles sofrer, e parece que eles não sentiam que Deus estava querendo tratar nos corações deles. Enquanto eles precisavam se quebrantar, enquanto eles precisavam entender que Deus queria tratar no coração deles, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam continuando seu pecado. E quantas vezes a gente faz isso também? Quantas vezes a gente não percebe que tem algo de errado na nossa vida? A gente acha que está tudo bem, que não precisa mudar. E é interessante que Israel agiu como o meu irmão também, em certa parte.
Porque logo na primeira varada, eles já pularam fora da cidade. Eles estavam zombando do Senhor, da disciplina de Deus, mas também na primeira advertência já pularam fora. Logo depois que o Senhor nos relata aqui que os midianitas no versículo 1 ficaram trazendo grande opressão para o povo de Israel, o versículo 2 nos fala que eles fugiram. Já no versículo 3 fala que essa disciplina se intensificou, porque os amalequitas e os povos do Oriente também estavam subindo contra Israel. Então havia pelo menos 4 nações que estavam lutando contra o povo. Havia pelo menos 4 nações que estavam ali trazendo grande opressão para o povo de Israel. E viver no pecado pode ser prazeroso. O pecado nos alegra momentaneamente, mas eternamente diante do Senhor estraga toda a nossa santidade, a nossa vida, aquilo que a gente lutou para crescer e para amadurecer. Experimentar da vara de Deus é doloroso. O pecado é prazeroso, mas a vara de Deus é dolorosa. Tanto que o povo não mediu esforço e logo fugiu, deixou tudo a casa, todas as coisas e foi embora. Então o que Deus está querendo falar para nós aqui diante desse texto, dessa primeira lição, da opressão que ele traz como castigo para o povo, é: vamos viver em santidade, meu povo. Vamos viver como filhos de Deus. Vamos viver de uma forma que agrada ao Senhor Deus. Vamos cumprir a nossa vocação. Vamos viver conforme aquilo que nós somos chamados para cumprir as obras que o Senhor de antemão preparou para nós. E a resposta do Senhor nesse texto foi diferente dos outros juízes, exceto do capítulo 2 também. Antes de Deus levantar um juiz, ele direcionou um profeta para o povo. Ele direcionou alguém para dizer a mensagem que ele tinha para o povo. Ele direcionou um homem de Deus para repreender o povo antes de livrar o povo, para que o povo pudesse ouvir, para que o povo pudesse perceber tamanho erro que eles estavam cometendo. E é isso que a gente faz na igreja. Deus usa o pastor, Deus usa os presbíteros, Deus usa a pregação da sua palavra para nos alertar. Veja como você está agindo, olha como você está fugindo do meu caminho, para depois nos disciplinar. Só que muitas vezes a gente não leva muito a sério a pregação. Muitas vezes a gente chega cansado na igreja e dorme na hora da mensagem. Enquanto a gente está cantando e vendo o louvor tocar, a gente está inteiro. Mas a hora que a mensagem está sendo exposta, o mais importante, onde o Senhor vai falar ao nosso coração, a gente não dá tanto valor. E a gente não consegue perceber o que tem de errado na nossa vida. A gente não consegue perceber o que a gente tem que mudar. Por isso, nesse texto, a ordem do Senhor foi enviar um profeta antes, para que o povo pudesse entender e depois livrar, e depois derramar a sua graça. E aí o Senhor mostra as razões do sofrimento do povo de Israel. Ele fala, a partir do versículo 8, eu os tirei da terra do Egito, eu os libertei da escravidão, eu livrei das opressões dos egípcios, eu levei vocês até a terra de Canaã, a terra prometida. Eu sou o Deus de vocês. Eu pedi e eu falei através dos meus servos para que vocês não se deixassem seduzir, não temessem aos deuses dos amorreus. Não sou eu o culpado do sofrimento de vocês. Vocês são os culpados por estarem passando por essa situação. Eu avisei. Eu entreguei para vocês tudo o que vocês precisavam. Então o grande culpado de sofrer consequências dos nossos pecados, os grandes culpados de sofrer disciplina da parte do Senhor, não é o nosso vizinho, não é o nosso pastor, não é a nossa esposa que faz raiva em nós. Somos nós mesmos. Nós somos responsáveis diante do Senhor para sofrer a disciplina, a pena, o cálice da sua ira sobre nós, sofrer aquilo que Ele quer que nós entendamos. Então, o Senhor está exortando o seu povo, o Senhor lembra o seu povo sempre do caminho que eles devem seguir. E o Senhor está nos lembrando aqui que nós precisamos segui-lo, que nós não podemos barganhar com Deus.
viver em pecado, mas na hora da dor se aproxima do Senhor em devoção. Nós precisamos viver com piedade e em justiça com o Senhor o tempo todo. Então o que ele quer nos dizer? Não busquem aquilo que vocês ainda não têm na sua cultura. Não busque aquilo que vocês ainda não têm nas religiões de outros povos. Não vá se satisfazer com a idolatria de outras pessoas, mas busque se satisfazer naquilo que você já recebeu de mim. Busque se satisfazer naquilo que você já é em Cristo Jesus. E o Senhor Deus então usa esse profeta para alertar o povo a respeito da situação que eles estavam vivendo. Então a gente vê aqui nessa primeira lição, nesses primeiros 10 versículos, que o Senhor usa a opressão da parte de pelo menos 4 povos aí. A gente não sabe quantos são esses povos do Oriente, mas eles estavam sofrendo grandemente pelo pecado e pela falta de adoração, de reconhecimento ao Senhor. Do versículo 11 ao versículo 13, nós começamos a ver a covardia da parte de Gideão, como ele mostra-se medroso diante do chamamento do Senhor. Olhe comigo o que ele diz aí do versículo 11 até o 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão começa a questionar a preocupação do Senhor pelo seu povo agora. Gideão começa a questionar a sabedoria de Deus em tomar as decisões diante do mundo criado por ele. A Bíblia relata que Gideão, mais logo à frente nós vamos ver, ele era o menor da sua família, o mais jovem, né? Muitos estudiosos dizem que ele se trata assim, se reconhece assim, porque provavelmente ele era o único que não adorava o deus Baal dentro da sua casa. Ele era rejeitado pela sua família, porque ele não se voltava para a religião que o pai dele havia instituído ali, porque o próprio pai dele, na casa deles, havia edificado um altar para Baal e um poste ídolo para Aserá. E daí então, a idolatria do povo se iniciou dentro da casa de Gideão. Ele via os desastres e a ameaça dos inimigos por resultado da idolatria dentro da sua casa, por causa daquilo que seu pai fazia. Gideão, então, de certa forma, se afastava disso, e ele se considerava medroso, ele se considerava covarde, porque qualquer momento que ele se levantasse para se opor contra aquilo que era feito, os seus da sua casa poderiam o tratar com desprezo e rejeitar e até matá-lo, e o seu próprio povo poderia atentar contra a vida dele. E daí o Senhor chega para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente. E aí, diante disso, Gideão pode se questionar: que homem valente é esse? Eu acho que o Senhor está confundindo as coisas. Não sou eu, né? Você está falando com a pessoa errada. Ele mesmo se via um covarde. Ele mesmo se via um medroso. Tanto é que o texto em seguida, capítulo 7 e 8, narram a história dele também. E o texto diz que ele estava malhando trigo debaixo de uma árvore, escondido onde não era costume de se malhar trigo, para que os inimigos não vissem ele fazendo aquilo, para que ninguém roubasse aquela comida, aquilo que ele usaria para suprir suas necessidades, para que ele mesmo não tivesse sua vida tirada pelos inimigos. Então ele mostrava em algumas características que temia muito aos homens, que tinha medo diante das situações e que nem saberia qual seria a sua reação se algo de mal acontecesse. Gideão, ele não confiou prontamente no Senhor. Ele duvidou, ele mostrou fraqueza na sua fé. Ele teve medo do que poderia acontecer.
E é interessante que o texto, em sequência, vai nos dizer que Deus, para provar Gideão, fala: agora você vai se levantar, vai lá derrubar o altar de Baal e vai quebrar o poste ídolo que é feito de madeira e vai usar essa madeira depois. O Senhor estava testando para que ele fosse para lá, e o que ele faz? Ele vai, ele cumpre, mas ele vai à noite, quando todo mundo está dormindo, quando ninguém ia perceber, quando ninguém ia ver que era ele que estava fazendo, com medo mais uma vez de que algo pudesse acontecer com ele. E daí o Senhor olha para ele, encoraja e fala que ele vai vencer, mas mesmo assim ele dá várias desculpas, ele não confia em Deus, e ele pede vários sinais da parte do Senhor. E até parece aqui, né, que a gente pode, coitado de Gideão, as circunstâncias realmente estavam contribuindo para que ele agisse assim, para que ele desenvolvesse insegurança e medo. Mas essa não deve ser a atitude que nós temos diante dos desafios que o Senhor apresenta para nós. Warren Wiersbe, que é um comentarista, um teólogo, escritor e pastor já falecido, ele comenta esse texto e diz o seguinte, que Gideão não era um homem de grande fé e coragem. E Deus teve que trabalhar com paciência na vida dele, a fim de prepará-lo para exercer a liderança. É interessante que, acho que você deve perceber as suas fraquezas, como eu sei quais são as minhas fraquezas. E é tão interessante ver na escritura, nas narrativas, os personagens, como Deus age de forma misericordiosa, como Deus age de forma graciosa, como Deus é paciente conosco. Porque Deus muitas vezes poderia se irar com as nossas atitudes repetidas. Deus poderia olhar para nós e falar: Vinícius, de novo você está cometendo esse pecado. Você não abandonou isso ainda. Poxa, já era para você ter parado de fazer isso. Mas Deus, com paciência, Ele trata o nosso coração, sabendo que nós somos fracos, finitos, imaturos, temos dificuldades. E Ele não desiste de nós. Ele vai até o fim trabalhando em nosso caráter para projetar a imagem do Senhor Jesus. E o grande problema de Gideão aqui não é só que ele era um homem covarde e medroso. É que ele vivia pelas aparências. Ele tinha uma imagem de si, ele reconhecia que ele era fraco, que ele tremia na base nos momentos que precisava ser firme, e ele vivia assim, achando que ele era assim, que a personalidade dele era essa. E muitas vezes a gente nos trata assim. Poxa, eu me iro tantas vezes, né? Mas isso já faz parte da minha vida há tanto tempo. Poxa, eu vivo mentindo para me sobressair. Mas isso faz parte de mim, né? Eu sou assim, né? Não vai mudar. Ou fulano de tal sempre faz essa mesma coisa e ele não vai mudar, né? Parece que ele não percebe. Ou tantas mensagens que ele já ouviu e tantos versículos que a gente já estudou e ele nunca muda. E Gideão caía nesse erro. E ele mostra aqui que não confiava no Senhor de forma completa. Ele mostra fraqueza na sua fé. O anjo do Senhor estava falando com ele. Depois, lá no final, no versículo 23, 24, o próprio Deus fala com ele. E mesmo assim ele duvida, ele demonstra a falta de fé e percepção espiritual. Quantas vezes Deus nos chama para cumprir uma obra? Quantas vezes Deus está querendo realizar algo em nós e nós não percebemos também? Quantas vezes nós ficamos esperando Deus confirmar para nós darmos um passo adiante? Quantas vezes a gente pede sinais para Deus, né? Miraculosos, ou que coisas acontecem, precisam acontecer para comprovar se o Senhor realmente quer nos usar. Só que muitas vezes, diante da palavra do Senhor, diante de uma ordem clara dele, diante da leitura atenciosa do que Ele quer para nós, nós ainda não confiamos, nós ainda não acreditamos, nós ainda não nos levantamos e vamos seguir aquilo que Ele quer de nós. Foi isso que Gideão fez. Ele pediu vários sinais ao Senhor. Ele ficou testando o Senhor, provando a Deus, questionando, duvidando do que Deus queria fazer na vida dele. E eu não quero te frustrar aqui em dizer que pedir sinais ao Senhor é errado, mas a Bíblia e a história de Gideão mostram que
Não é muito correto fazer isso com o Senhor. Gideão, ele pede sinais a Deus duvidando do que Deus poderia fazer, duvidando da capacidade que Deus poderia transmitir a ele, duvidando que o Senhor que o chamou iria usá-lo, duvidando que o Senhor que o chamou iria capacitá-lo. Pedir sinais a Deus não é sinônimo de sabedoria, não é sinônimo de responsabilidade, não é sinônimo de fé. Pelo contrário, a história e a vida de Gideão nos mostram que pedir sinais ao Senhor, a Deus, evidencia insensatez, evidencia imaturidade, evidencia incredulidade, um coração duro para compreender o que Deus quer fazer. A gente cantou agora, né, que chega o dia de receber o não de Deus. E muitas vezes a gente não quer receber o não de Deus. Muitas vezes a gente não quer viver o que a gente recebeu. E a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Tudo aquilo que a gente ouve, a gente é responsável por cumprir. E Gideão era um homem que servia ao Senhor. Estava sendo chamado pelo Senhor para cumprir uma obra. Mas ele tinha dificuldades. Ele tinha falta de fé. Só que diante disso, às vezes a gente quer algo concreto para basear-nos, para entender que isso é a vontade de Deus. Às vezes, diante de um desafio, a gente quer saber da parte do Senhor, mas será que é isso que eu devo fazer mesmo? Como é que eu vou descobrir a vontade do Senhor? E eu gosto bastante de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala que se você quer conhecer a vontade de Deus, você lê a palavra de Deus. Só que se você quiser ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus em alto e bom som, leia a Bíblia em voz alta, porque aí você vai estar ouvindo aquilo que Deus quer para você. Aí você fala, não, mas lendo a Bíblia também é difícil. Eu não consigo compreender tudo que eu leio. Eu não consigo saber a vontade de Deus para mim, né? E às vezes a gente cai naqueles erros de caixinha da promessa, né? De pegar um versículo e essa é a promessa de Deus para minha vida hoje. E abrir a Bíblia do nada e ver, é isso que Deus quer para mim hoje. Mas isso não demonstra tanta maturidade e firmeza na vontade do Senhor. E aí você fala, isso é difícil, eu não consigo entender a vontade de Deus para minha vida. Eu não consigo saber o que Deus quer para mim. Isso me traz medo, me traz incerteza, me traz dificuldade de saber como eu devo andar, o que é que eu devo fazer. Daí a gente precisa voltar para o beabá da vida cristã. Orar ao Senhor, pedir graça, instrução, que Ele nos ilumine, fazendo leitura atenciosa da palavra, esperar no Senhor, pedir ajuda para pessoas maduras que podem nos auxiliar a entender. E Gideão não estava entendendo muito bem quem ele era. Gideão não estava entendendo muito bem a vontade de Deus. Deus falou claramente para ele e ele ainda estava duvidando. E ele não entendia aqui a sua identidade. Gideão não compreendia quem ele era. Essa é a nossa segunda lição. Mas a nossa identidade, ela não é construída por nós mesmos. A nossa identidade não é construída por aquilo que a gente acha que a gente é, ou por aquilo que a gente acha que a gente conquistou. A nossa identidade não é construída também pelas impressões sociais, por aquilo que as pessoas acham quem nós somos. Porque muitas vezes nós transmitimos para ela uma visão equivocada de quem nós somos. Muitas vezes nós não queremos evidenciar os nossos erros e pecados. Nós queremos só ser reconhecidos como bons, como suficientes, como poderosos, como pessoas orgulhosas. Então a nossa identidade vem de quem o Senhor quer que nós sejamos. É o Senhor quem produz a identidade em nós. E daí você pode se perguntar, por que que o anjo do Senhor olhou para Gideão, um homem covarde e medroso, e disse, o Senhor é contigo, homem valente? Como é que alguém chega para uma pessoa que é medrosa, que é covarde, e diz, pessoa valente, e diz, você é muito forte, e eu olho para a sua vida, eu tenho um incentivo para viver assim? Como é que a gente faz isso? Olhando para uma pessoa que tem uma fraqueza e fala, nossa, você é o contrário dessa fraqueza. O anjo do Senhor olha para Gideão e fala, homem valente.
porque isso era o que Deus queria que Gideão fosse. Da boca do anjo do Senhor, ele estava ouvindo qual deveria ser a sua identidade. Mas ele vivia com medo. Ele vivia se afogando no pecado, cego sobre quem ele era diante da graça de Deus. Porque Gideão, ele focava tanto nos problemas, focava tanto nas suas fraquezas, focava tanto nas limitações, focava tanto nas possibilidades. E se isso acontecer comigo? E se aquilo acontecer comigo? E a gente sabe que quando a gente foca tanto nos problemas e torna os problemas tão grandes, a gente acha que os problemas são maiores até que nós. A gente acha que os problemas são maiores até que o próprio Deus. E a gente supervaloriza os problemas e para de olhar para o Senhor. Esse era o erro de Gideão. Ele era medroso por causa disso. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas enquanto nós olhamos para a Escritura, nós sabemos que Deus nos encoraja e nos acompanha e nos capacita a viver da forma correta. Quando nós olhamos para Deus como soberano, como infinito, como perfeito, como amoroso, como grandioso, como poderoso, como majestoso, nós reconhecemos que Deus é maior e infinitamente maior do que os nossos problemas, que são pequenos. Deus é infinitamente maior do que nós, que somos falhos, tropeçamos e caímos várias vezes. A história de Gideão nos mostra que a graça de Deus triunfa sobre o nosso medo. Se você viveu constante medo na pandemia, se você viveu constante medo em diversas situações da sua vida e é fadado a daqui a pouco, ao sair daqui adiante de uma notícia ruim, ao iniciar essa semana, agir com medo novamente, a história de Gideão, ela pode nos ensinar então como viver. E daí então, a última lição que nós temos nesse texto vem da parte maior que eu deixei para o final, do versículo 14 até o versículo 24. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efá de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, que é rocha, e derrama-lhes por cima do caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos abiesritas. Daí então a gente vê a graça do Senhor sendo manifesta de forma clara na vida de Gideão. Deus havia falado para ele, por meio do seu anjo: o Senhor é contigo, homem valente. E diante dessa afirmação, Gideão já começa a questionar o Senhor. Como se Deus é conosco se a gente está vivendo numa miséria?
Como Deus, que os nossos antepassados anunciavam, que tirou da terra do Egito, está olhando para todo esse mal que está acontecendo com a gente e não está fazendo nada? Esse é o questionamento de muita gente diante da nossa sociedade. Como um Deus bom pode olhar para o mal e para o pecado e para a pandemia e para mortes e tudo que está acontecendo e não fazer nada? Só que esse questionamento é um questionamento que vai diretamente à sabedoria e à soberania de Deus. Quando a gente faz isso, nós estamos questionando a autoridade de Deus e estamos dizendo para Ele que nós sabemos melhor do que Ele como o curso do mundo deveria correr, como as coisas deveriam acontecer na terra. E daí no versículo 14, o Senhor se vira pela segunda vez para Gideão e fala: vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E aí no versículo 15, Gideão, na segunda vez, inventa uma outra desculpa. E aí ele fala: Senhor, eu não consigo. Quem sou eu? Que força eu vou usar para livrar o povo de Israel? O senhor sabe para quem você está falando? Olha quem sou eu. A minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Eu não posso fazer nada. Diante das afirmações da parte do Senhor, Gideão não levou em consideração quem que estava falando com ele e as razões do porquê Deus queria usá-lo. Deus estava declarando todo o tempo: eu sou contigo, o Senhor é contigo, vai nessa força, eu vou te ajudar. E aí mais uma vez, no versículo 16, pela terceira vez, o Senhor tenta encorajar Gideão de novo. E aí ele fala: já que eu estou contigo, eu vou fazer com que o exército dos midianitas sejam tão fracos como se fosse um só homem. Você vai derrotar esse exército como se estivesse lutando com uma pessoa só. Deus viu que estava tão difícil de conversar com Gideão, que ele facilitou totalmente aquilo que Gideão teria que fazer daqui a um tempinho. Olha, se você está com tanta dificuldade, você vai lutar como exército e vai ganhar assim, ó, bem facinho, como se estivesse lutando com um homem só. Vocês vão em muitos homens e vão acabar com aquele exército rapidamente. E aí Gideão comete o erro mais grave aqui, da minha parte, reconhecendo no texto. Ele fala e vira para o Senhor: se agora achei mercê diante dos teus olhos, depois de 3 vezes, se agora eu achei mercê, ele ainda quer comprovar. Depois de claramente ouvir a vontade do Senhor, ele ainda quer saber se Deus quer usar ele mesmo. Que incredulidade! Que falta de fé, que dureza de coração. E aí ele fala: olha, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me farás. E ele fala: fica aí um tempinho, que eu vou ali preparar um sacrifício e eu vou oferecer isso. E aí ele queria que algum sinal viesse desse sacrifício. E esse erro é tão grave que ele prova ao Senhor. E Deus poderia nesse momento fulminar Gideão e dizer: Gideão, eu não preciso de você. Eu não sou voltado a você. Você não é a razão do meu plano nesse mundo. Você é falho, é medroso, é covarde. Mas não é isso que Deus fala. O anjo do Senhor vira para Gideão e fala: esperarei até que voltes. Quantas vezes Deus é paciente com a gente, hein? E essa pandemia mostrou isso. Faz tanto tempo que não acontece uma atrocidade dessas no mundo. Faz tanto tempo que Deus está lá suportando o pecado da humanidade. Faz tanto tempo que Deus derrama a sua graça sobre os seus filhos e a graça comum sobre os ímpios, e o povo não se volta para Ele. Chega uma hora que Deus usa a sua vara da disciplina, seja por meio de um exército dos amalequitas, dos midianitas, seja por meio de um vírus invisível, pequeno, que não dá para se conter,
Mas Deus usa alguma situação para disciplinar o seu povo e para mostrar para o mundo que ele não perdeu o controle das situações. Deus poderia muito bem acabar com o vírus de uma hora para outra e mandar mensagem no celular de todo mundo ou escrever no céu, fui eu que acabei com isso. Mas ele não faz, porque enquanto a pandemia está acontecendo, Deus quer tratar no meu coração, no seu coração e de toda a humanidade. A questão é que a gente não quer entender. A questão é que a gente não quer se voltar ao Senhor e pedir para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele mostre os nossos erros, porque nós ficamos confortáveis nos nossos pecados. Nós ficamos confortáveis na forma em que estamos vivendo. E até às vezes provamos o Senhor. O Senhor quer me falar alguma coisa mesmo e mostra um sinal aí, esperando que um raio caia do céu, que a energia falte na nossa casa. A gente costuma brincar, né? Quando está acontecendo o culto, a energia acaba, falta, alguém está em pecado aí, né? Alguém precisa avaliar a sua vida. E a gente precisa, e a gente tem o costume, a cultura de ficar esperando alguma coisa acontecer para a gente avaliar a nossa vida. Enquanto diante da Escritura nós precisamos constantemente avaliar o nosso coração. Então Gideão, pedindo esse sinal para o Senhor, ele está provando a Deus, ele está testando o Senhor. E Jesus Cristo no Novo Testamento condena pessoas que tomam essa mesma atitude. Os fariseus diante dele pedindo um sinal para que ele pudesse comprovar sua divindade, para que ele pudesse comprovar que era o Salvador, que era o Messias. Jesus olha para eles e diz: não vai ser mostrado nenhum sinal para vocês que são geração incrédula e adúltera. Vocês não entenderam ainda. Tanto tempo se passou, tanta coisa aconteceu na história de Israel. E os fariseus, que tinham a lei de cor, que sabiam a palavra, não estavam enxergando tudo isso. A gente muitas vezes pode ficar cego diante daquilo que Deus quer nos ensinar. E eu falo a gente porque eu também, os ministros também. E depois de um bom tempo, a bomba estoura e aí a gente vai perceber. Só que a gente vê aqui que não precisa sofrer ataque do inimigo. A gente não precisa operar o joelho 3 vezes. A gente não precisa perder parente. A gente não precisa adquirir, ou ser diagnosticado com uma doença terminal para entender o que Deus quer tratar na nossa vida. Basta nós nos ajoelharmos, nos prostrarmos humildemente diante do Senhor, que Ele vai mostrar, que Ele vai sondar, que Ele vai limpar aquilo que precisa ser purificado dentro de nós. Então, será que Deus te chamou para realizar algo? Será que você está hesitando muito, que nem Gideão, esperando Deus dizer, esperando tornar claro, esperando alguma coisa de diferente para você entender? Ou será que você está sabendo que tem algo te incomodando ali, é Deus te direcionando, é por meio do pastor falando, é por meio das pregações, é por meio de alguém que chega para você e diz: olha, você é bom nisso, olha, você já pensou se você pode fazer isso? Não só dentro da igreja, mas na vocação profissional, em qualquer lugar. Será que muitas vezes a gente fecha os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer em nós? E essa história de Gideão nos mostra claramente que em Cristo nós temos todas as condições para cumprir a vontade de Deus. Em Cristo nós temos todas as condições para poder cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Basta nós estarmos dispostos, pedirmos para que Ele nos ajude a reconhecer os nossos pecados, nos entreguemos nas mãos dEle e deixemos Ele nos usar. Às vezes nós somos covardes em não abrir a boca e dizer para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor. Às vezes nós somos covardes porque olhamos algo que precisa ser feito na igreja, algo que precisa fazer em algum lugar e não tem ninguém para fazer. A gente se incomoda, mas fica sentado. Não precisa fazer agora. Não é uma necessidade tão urgente. E a gente não se deixa usar pelo Senhor. Então nós precisamos ver e entender que diante dessa narrativa aqui do texto de Gideão, o Senhor comprova para ele que a nossa maior garantia, o maior sinal que nós podemos ter
é a presença dele conosco. Nós não precisamos pedir outros testes para Deus, porque existem mais de 300 versículos na Escritura dizendo: ser forte e corajoso, eu sou contigo, não se atemorizes, o Senhor vai com você. Gideão é uma prova disso também. 4 vezes o Senhor fala com ele, porque no final do texto ele reconhece: nossa, era o Senhor que estava falando comigo, agora eu vou morrer. E aí Deus mais uma vez de forma paciente fala: não, fica tranquilo, fique em paz, você não vai morrer, seu tempo não chegou, porque eu quero fazer muita coisa ainda por meio da sua vida. E o Senhor prova que quer nos usar. O Senhor prova que nós podemos passar pelos desafios. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse dom. Mas se o Senhor está te chamando, Ele vai te capacitar. Nós precisamos deixar de lado o medo, nós precisamos deixar de lado a covardia, porque enquanto nós agimos com medo e covardia, o diabo está deitando e rolando no mundo. O diabo está levando gente para o inferno o tempo todo. E isso é uma realidade. Nós precisamos urgentemente de cristãos que se levantam e batam no peito e assumam: a minha coragem vem do Senhor. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. O Senhor está comigo, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor me cerca por trás, o Senhor caminha comigo. Isso é o maior sinal que eu posso ter. Isso é o maior encorajamento que a gente pode receber da parte do Senhor. E se nós cremos nas promessas de Deus para nós, não há o que nós devemos temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Escritura afirma que nós não devemos temer aos homens que podem tirar a nossa vida, mas temer aquele que pode jogar a nossa alma na condenação. Gideão fazia isso, ele temia os inimigos, ele temia a sua família, temia o que as pessoas iam dizer dele. Mas o Senhor declarou várias vezes aqui: eu sou contigo, eu estou com você, eu quero te usar. E Deus fala isso para nós constantemente. Deus nos usa na sua graça e na sua misericórdia. Deus me usa. Deus usa o pastor André, Deus usa todos os vocacionados por causa da sua graça e da sua misericórdia. Nós não somos super-homens, nós não somos os melhores crentes. Nós, na nossa intimidade, dentro da nossa casa, os nossos familiares sabem quem nós somos. E talvez se você me conhecesse um pouquinho mais do que você me conhece, talvez você não queria me ouvir. Mas pela graça de Deus que triunfa em nossas vidas, pela graça de Deus que triunfa sobre os nossos pecados, nós podemos ser usados pelo Senhor. Pela paciência de Deus, Ele nos conduz. E aí no final do texto, o fogo confirma aquilo que Gideão pediu para o Senhor. O anjo do Senhor bate ali em cima do sacrifício e o fogo sobe, confirmando que Deus havia mostrado que queria ser usado. E aí então, é interessante que esse chamado de Gideão, a gente pode fazer um paralelo com vários outros textos que acontecem e que narram na Bíblia. O primeiro é o chamado de Moisés. Moisés agiu com o mesmo medo e a covardia. Senhor, eu tenho problema na língua, eu sou gago, eu não falo muito bem. Falar diante da maior autoridade do Egito, isso não é para mim não. Eu sou velho já, eu estou em idade avançada, não dá não. Da mesma forma, o Senhor falou: eu sou contigo. Senhor, as pessoas vão me questionar, as pessoas vão falar: você está doido? Deus não vai nos tirar daqui não. Olha a tamanha nação, o poder do faraó. Quem é que eu vou dizer que está me chamando? Aí Deus diz: o eu sou está com você. Da mesma forma faz com Gideão. O fogo na sarça ardente não consumia aquela árvore. O fogo veio ali diante da oferta também de Gideão para comprovar que Deus queria usá-lo. Nós não precisamos dar desculpas para o Senhor, nós não precisamos ver fogo vindo da parte do Senhor, nós não precisamos ver nada para ter a certeza de que Deus quer nos usar, porque Ele quer nos usar, porque Ele quer que nós sejamos servos fiéis, piedosos, que cumpram a sua palavra. A história de Gideão também me faz lembrar aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, e depois que Jesus se retirou da presença deles, eles declararam: não ardia no nosso coração quando ele declarava aquelas palavras. Gideão sabia
que o Senhor estava falando com ele. Gideão sabia que aquilo não era uma obra do acaso. Provavelmente seu coração queimava ali também, mas ele deixou passar a oportunidade, ele deixou passar aquele tratamento do Senhor para depois entender que o coração dele queimava e pulsava por Deus, ele precisava fazer a vontade do Senhor. E em último lugar também, a história de Gideão se relaciona e se compara com a história do conhecido Tomé. Eu só acredito vendo e tocando. Eu só acredito se eu perceber sinais. Eu só acredito se o Senhor vir e demonstrar em alguma situação da natureza, se eu tocar na ferida, se eu ver os furos, que realmente é Deus, que realmente é o Senhor Jesus. Nós não podemos agir dessa forma. O Senhor Jesus, Ele quer tratar os nossos medos. Ele quer que nós deixemos de ser filhos covardes e assumamos a nossa responsabilidade. Então, diante dessa história real, diante desse texto que o Senhor deixou para nós aprendermos sobre a sua graça, eu queria deixar 3 aplicações referentes aos 3 pontos, as 3 lições que nós aprendemos aqui desse texto. A primeira é que muitas vezes você e eu podemos viver constantemente na disciplina do Senhor. Muitas vezes nós podemos estar sendo alvos da disciplina do Senhor nesse momento. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está passando. E nós só saberemos mesmo, só reconheceremos isso por meio do Espírito Santo nos iluminando pela leitura da palavra, exposição e compreensão dela. Por isso é que você deve valorizar o que a gente faz aqui na igreja. Eu falei para os irmãos lá na igreja que é isso que a gente está fazendo ali. Estudando a palavra, para ser confrontado pela palavra, para entender o nosso pecado, para saber que direção nós devemos tomar. E assim o pastor André também faz aqui. Você não pode negligenciar os cultos, as pregações, as reuniões, porque uma vez que você perde, você pode perder o anúncio de Deus em dizer: você está cometendo esse pecado e eu não quero que você viva mais nele. Uma vez que a gente perde a exposição da palavra inspirada por Deus, nós perdemos a oportunidade de reconhecer o nosso pecado e de deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Então nós precisamos entender que não precisamos passar pelo sofrimento para compreender a vontade de Deus. Ele fala e mostra na sua palavra. O que falta de nós é compromisso com essa palavra. O que falta de nós é leitura atenciosa, meditação. Isso a gente faz individualmente, em casa, entendendo o que Deus quer de nós. A segunda aplicação é que talvez nós também podemos passar por medos extremos, assim como Gideão passou. Talvez você tenha medo de assumir o evangelho. Quanto menos as pessoas saibam que eu sou um cristão, é melhor. Quanto menos eu falo que eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Castanhal, é melhor para mim. Talvez você tenha medo de cumprir o que Deus quer para você, por saber que isso é um serviço aos olhos do mundo indigno, por saber que as pessoas vão zombar de você. Talvez você tenha medo de assumir as suas responsabilidades. Talvez você tenha medo de tomar atitudes porque as pessoas vão dizer: nossa, aquele cara é um trouxa, né? Ele escolhe sair perdendo nas situações só para dizer que é por causa de Deus, só para dizer que ele é um cristão. Ele escolhe pagar mais caro as coisas desse mundo para fazer o que é certo do que dar o jeitinho brasileiro, se livrar das situações rápidas. Esse cara é um idiota. Essa pessoa não entende que o mundo é dos espertos. Ele está escolhendo fazer o mais difícil. E talvez a gente sofre com medo extremo de viver com um cristão verdadeiro. E nós precisamos entender que por mais que as pessoas vão se afastar de nós, vão nos rejeitar, vão nos perseguir, não é o que as pessoas pensam de nós, é o que vai definir a nossa identidade, quem nós somos, mas é o que Deus pensa de você. E o que Deus pensa de você? Quem é você diante de Deus? O pastor, o presbítero, a
presidente da SAF, o líder da junta diaconal, um simples membro da igreja. O que Deus pensa de você? Quem é você diante de Deus? É isso que mais importa. Não é o que a sociedade pensa de nós, é o que Deus mostra quem nós devemos ser. E em terceiro e último lugar, eu queria perguntar para você do que é que a gente precisa para vencer o medo. Do que é que a gente precisa para vencer a falta de fé? Do que a gente precisa para tomar coragem e dizer eu vou viver para o Senhor? A única coisa que a gente precisa é da presença do Senhor conosco. E isso a gente já tem garantido. Isso a gente já tem claramente escrito na palavra. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não te deixarei, eu estarei contigo. Se eu passar pelo vale, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu conforto, o seu cajado, o seu bordão me sustentam, derrubam os inimigos. O Senhor se importa com as suas ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. Então, se Ele está conosco, nada pode nos intimidar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se nós nos voltarmos contra Deus, aí nós temos o pior inimigo possível. Israel sofreu isso na pele. Se voltaram para os deuses dos amorreus, os outros deuses, e enfrentaram uma pesada, uma penosa dor, e aprenderam por meio da dor. E nós não precisamos aprender por isso. Mas mesmo assim, Cristo está conosco nas tempestades. A graça do Senhor triunfa sobre os nossos medos, sobre a nossa covardia. E você pode esquecer de tudo que eu falei, pode esquecer o meu nome, que eu nem quero que você me lembre de mim, pode esquecer aqui da minha aparência, e eu estou mais gordo, pode esquecer do que a gente fez aqui, mas eu não quero que você se esqueça de que o Senhor é contigo. E isso não é um evangelho romântico, isso é a verdade do Senhor, e falta a gente pensar nisso às vezes. Falta a gente pensar que Deus é amor, que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, e que a graça dele triunfa sobre as nossas fraquezas. Amém? Eu queria orar com os irmãos, pedir que o Senhor aplique isso na nossa vida, pedir para que o Senhor nos faça mais corajosos e mais fiéis. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua mensagem, muito obrigado pela forma como o Senhor trata conosco. Obrigado porque o Senhor não nos consome diante de tantos pecados e tantas fraquezas. Obrigado porque o Senhor é tão misericordioso, não nos dá aquilo que nós merecemos. E obrigado porque o Senhor é tão gracioso, nos dando aquilo que não merecemos, nos dando aquilo que é um presente. Muito obrigado porque o Senhor é esse Deus perfeito e fiel. Muito obrigado porque o Senhor trata na vida do seu povo, o Senhor não quer filhos imaturos. E essa é a minha oração, essa é a minha petição nessa noite, Deus. Que o Senhor não nos deixe sair daqui sem a coragem de pedir, sonda ao meu coração, sem a coragem de pedir, Deus, mostra o que está errado em mim, sem a coragem de entregar a vida ao Senhor, daqueles que ainda não tomaram essa decisão ao lado de Ti. Que o Senhor nos ajude a entender, Deus, que por mais penosa que seja essa caminhada, é um privilégio para nós. Que o Senhor nos ajude a entender, Deus, que por mais que nos esforcemos, que por mais que façamos qualquer outra coisa, não pagaremos o preço do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Nos ajude a cumprir com as nossas responsabilidades e nos ajude também a entender que não somos autossuficientes, que se não fizermos não vai acontecer, que se não fizermos isso não vai mudar. Nos ajude a entender a nossa identidade, nos ajude a fazer aquilo que nós precisamos fazer, nos ajude, Deus, a caminhar conforme a Tua palavra, e nos ajude a entender a Tua palavra, Deus. Nos ajude a entender a Tua vontade para nossas vidas. Nos ajude, Deus, a termos mais responsabilidade diante da nossa devocional diária, diante do nosso tempo de oração. Nos ajude a perceber quando o Senhor quer nos disciplinar. Nos ajude a perceber, Deus, o que o Senhor quer tratar na nossa vida. E nos ajude a pegar-nos ao Senhor. Nos ajude a amarmos mais o Senhor. Aumente a nossa fé e nos ajude a ser
corajosos, Deus. Nos ajude, Deus, a produzir mais frutos dentro da igreja, fora da igreja. Nos ajude a ser sal, a ser luz. Nos ajude, Deus, a sermos bênção, Deus, para aqueles que precisam. Nos ajude a entender, Deus, que a nossa riqueza pode suprir alguma pobreza, que aquilo que temos e que somos pode ajudar aqueles que estão perdidos nesse mundo. Nos ajude, Deus, a entender a nossa responsabilidade, que possamos, Deus, dedicar mais de nós, que não meçamos esforços, Deus, para a Tua obra, para o Teu reino, mas que possamos fazer tudo aquilo que vem à nossa mão, como para Ti, para a glória do Senhor, não para homens, sabendo que o nosso trabalho para Ti, o nosso testemunho, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes direcionadas ao Senhor, não são em vão. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que nós ouvimos essa noite. Aviva o Teu povo, Deus, e traz prazer na Tua palavra. E traz, Deus, alegria em Te servir. Muda essa igreja, Senhor. Capacita a liderança. Que o Senhor ajude todos aqueles que são membros velhos da igreja, que são membros novos, que estão iniciando o trabalho aqui. Que o Senhor cuide de cada um, Deus, conforme aquilo que eles receberam. Que o Senhor produza em nós a maturidade. Nos ajude a viver com alegria. Nos ajude a termos prazer na Tua lei, Deus, e seguir os Seus passos. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso tudo gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto o louvor vem aqui, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos cantar ao nosso Deus aquilo que nós já cantamos. Deus é bom e Ele sempre será bom, mesmo quando vêm as provações, tentações, angústias. Ele trata o nosso coração, mas é porque Ele nos ama, porque Ele é bom, Ele quer cuidar da nossa vida, Ele quer nos fazer mais santos. É a bondade de Deus revelada sobre os filhos deles. Isso é privilégio de quem é filho. De quem não é filho não é disciplinado, não é cuidado, não é tratado. Só os filhos têm o privilégio de ser amado, cuidado, disciplinado. É assim que Deus demonstra o seu amor para com o teu povo. Vamos louvar a esse Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus.
amado Deus, aviva a nossa fé, a nossa alma diante do Senhor, a compreender os teus propósitos em nossa vida. Sonda o nosso coração, nos ensina, ó Deus, a sermos mais santos, mais dependentes do Senhor. Nos ajude a compreender que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida do teu povo, que nos ensina, que zela, ó Deus, mas que também nos dirige a sermos obedientes, fiéis a Ti. Ó Deus, nos ajude a compreender que apesar de qualquer dificuldade, de qualquer correção, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso e gracioso para com o teu povo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos,